Aí, boa noite a todos, boa noite a todas. Agora sim, gravando a nossa palestra de hoje. Vamos fazer aqui um encerramento com chave de ouro com o professor Lucas Ribeiro. Vamos falar hoje, pessoal, de fake news, sintomas, diagnóstico e tratamento no nosso seminário aqui sobre as eleições na era digital. Uma eleição atípica, em que todo mundo teve que se readequar, teve que mudar tudo, e o professor Lucas hoje vai falar para a gente um pouquinho sobre esse tema tão instigante que são as fake news aí no processo eleitoral. Professor Lucas, seja bem-vindo, fica à vontade, a casa é sua. Carol, muito obrigado pelo convite, agradeço a presença de todos os alunos, professores que me acolhem nesse momento. É um prazer muito grande, né, poder desfrutar da presença de cada um de vocês, como também participar desse importante seminário, né, junto à Unifem, entidade parceira que forma tão grandes nomes na advocacia nacional e também na advocacia, né, eleitoral, principalmente. Né, é um prazer muito grande mesmo, agradeço demais o convite, né, me encheu de alegria a oportunidade de poder tratar de um tema tão importante, tão relevante, principalmente nesse cenário atípico, como você mesmo trouxe, de eleições totalmente distintas daquelas que já tínhamos costume, né, de atuar. É um tema que causa bastante impacto social, é um tema de grande relevância, tanto, né, da nossa área enquanto pesquisador, né, enquanto construtor, né, desse direito que está em constante evolução, é um tema que causa um rebuliço social, né, e é tão importante, né, a gente trazer esse debate para esse cenário eleitoral, porque justamente as eleições ela tem uma influência muito grande no nosso dia a dia, né, não só de 2 em 2 anos, com as eleições gerais e com as eleições municipais, como também na influência do dia a dia, né, nas políticas públicas destinadas a toda a população. Então, é de suma importância a gente debater isso, essa temática que tem uma influência muito grande, né, na decisão do eleitor, na decisão, né, de toda a população, de todo cidadão. Então, para a gente poder começar esse debate, eu acho que é importante a gente trazer, primeiro, o que seriam essas fake news, né, trazer um conceito, né, a gente sabe que não é uma definição, porque definição é algo já construído, aquilo que já é consolidado e não há como a gente refutar, mas o conceito é algo que é mais pessoal, que a gente consegue moldar ao longo do tempo, ao longo dos estudos que a gente for apresentando. Então, o conceito de fake news, ela é muito ligada ao sinônimo de desinformação, né, fazendo uma tradução, né, da palavra fake news, notícias falsas, né, ela está para além dessas notícias falsas, mas sim para a construção de uma desinformação, né, ela é utilizada livremente pelos veículos noticiosos para indicar rumores e notícias falsas que circulam principalmente na mídia social. E aí é importante a gente trazer essa questão da mídia social, que as fake news, elas não são originárias especificamente das mídias digitais, das mídias sociais, mas ela está presente em diversos outros veículos de comunicação, como rádio, TVs, jornais, revistas, né? Mas o fenômeno das fake news ganha um pouco mais de força com esse boom, né? Com essa falta de limites, né? Esse sem fronteiras das mídias sociais, principalmente a internet, né? Então, trazendo um pouquinho desse título, né? Dessa nossa palestra, desse nosso bate-papo de hoje, sintomas, diagnóstico e tratamento, é importante elencar que as fake news, né, os estudiosos, tanto do direito quanto das linguagens, né, como também das outras diversas áreas, né, principalmente da sociologia, elas costumam trazer essa interpretação das fake news como um vírus,
né, e até mesmo o próprio Tribunal Superior Eleitoral, né, em suas diversas propagandas, né, de divulgação sobre as fake news, as tratam como um vírus, fazendo mesmo um comparativo com essa disseminação da própria Covid-19. Então, para poder trazer esse jogo de realidade, né, nessa linguagem que a gente já está, né, se acostumando, né, de pandemia e de disseminação, é importante fazer esse linkzinho até mesmo para poder facilitar a compreensão de um tema tão relevante quanto esse. Mas falando especificamente sobre o diagnóstico desse vírus chamado fake news, eu acho que é importante a gente elencar, até mesmo antes de trazer esse diagnóstico, evidenciar quais são os sintomas em que a gente consegue constatar que ali se tem um iniciozinho de proliferação de fake news, né? Como que a gente pode evidenciar, né, e constatar mesmo que ali é um ambiente propício para que se possa originar e se disseminar fake news? O primeiro deles está vinculado à questão do desinteresse da população. E aí, trazendo para uma seara política eleitoral, nós vivemos um grande movimento de descrédito político, né, não à toa, de diversos escândalos de corrupção, de distrato com o trato público, né, com a coisa pública, com a administração pública. Então, o primeiro, né, diagnóstico que a gente faz, né, o primeiro sintoma que a gente constata, né, de cenário propício para a instalação e disseminação de fake news está justamente ligado a esse desinteresse da população. Segundo, o crédito a qualquer tipo de informação, né? Muita gente vai dizer que com a disseminação da internet, com as mídias digitais, é que se tem a origem das fake news. Mas não. Se por um lado nós temos uma disseminação, né, sem fronteiras, sem limites, por outro lado nós também temos essa ferramenta para poder coibir esse tipo de disseminação. Né? Nós temos plataformas que conseguem trazer informações seguras, informações capazes de refutar aquela disseminação de fake news, né, que levam principalmente à desinformação, e não em específico mesmo a notícia falsa. Por que eu trago essa questão do crédito a qualquer tipo de informação, sendo ela verídica ou não verídica? E aí a gente tem essa dualidade de conceitos, do que é verídico e do que é falso. Né? A fake news tem muito essa lida do que é verdadeiro e do que é falso. Porque a gente consegue vislumbrar que nesse cenário de mídia digital, nesse meio, né, de internet, nós temos uma questão que para os técnicos, a gente consegue atribuir o nome de homofolia. O que é a homofolia? Homofolia é a conexão das pessoas com os gostos parecidos. Né? Aquela questão, eu visito um site de determinada coisa, de determinado produto, quando eu entro na minha rede social, tem aquela propaganda daquele produto que eu tenho interesse. Né? Então, cria-se mecanismos que ligam pessoas e interesses. Né? Então, a homofolia seria essa conexão entre as pessoas que têm gostos parecidos. E é através desse sintoma de homofolia, né, desse mecanismo de homofolia, é que se tem um cenário propício para a disseminação das fake news. E aqui eu gostaria de sugerir, né, para todos os colegas estudiosos do direito, principalmente, um artigo muito interessante, que é da professora Raquel Recuero. Ela é da Universidade de Pelotas, e o artigo dela é bem recente. Ela traz um estudo de caso das eleições de 2018, e o título do artigo se chama Cascatas de Fake News Políticas, um estudo de caso no Twitter. Né? E ela traz uma realidade, um estudo de caso na perspectiva da plataforma do Twitter, e é um artigo muito gostoso de se ler, muito fácil, é um artigo que tem só 17 páginas,
muito fácil de ler e tranquilo da gente trazer uma compreensão melhor sobre esse fenômeno global, né, chamado fake news. E lembrando que esse boom desse termo fake news, ele vem das eleições de 2018, reflexo das eleições de 2016, né, e também um pouquinho das eleições de 2014. Né, nós temos 2014, eleição da ex-presidente Dilma Rousseff, uma ruptura de governo em 2016, né, as eleições municipais tendo um cenário, né, super conturbado. Em 2018, a gente tem esse boom, né, e uma influência muito grande também de atores internacionais na política nacional. Né, é uma influência muito grande, principalmente dos Estados Unidos, nesse cenário. Né, e lembrando que, quando ocorrem as eleições municipais no Brasil, ocorrem as eleições presidenciais nos Estados Unidos, então tem essa certa sintonia. Então, voltando para o nosso assunto em específico, vamos falar um pouquinho desse diagnóstico. Como que a gente diagnostica as fake news? São 3 características básicas e principais que a gente consegue fazer esse filtro do que é a fake news. Né? A primeira delas, ela está ligada à narrativa jornalística. É o que dá aquele caráter e aquela finalidade de informar aquele leitor, aquele espectador. Né? Então, ela traz uma estrutura jornalística, mesmo que de informação falsa, mas ela traz toda uma estrutura, toda uma maquiagem, né, de conteúdo que pode ser aceito pelo espectador, pelo leitor. A segunda característica, ela está ligada à falsidade da informação que é noticiada, que é narrada. Né? Pode ser tanto total, né, a notícia totalmente falsa, como também parcial. Alguns elementos que levam e induzem ao leitor, ao espectador, ao erro. Né? Então, essa é a segunda característica da fake news. E a terceira e a principal característica da fake news é a intenção de enganar. Eu acho que isso é primordial. Né? Quando a gente faz um estudo do direito penal, a gente tem sempre aquele elemento do dolo. E aqui tem que estar presente essa questão do dolo. Né? A intenção de enganar, a intenção de induzir ao erro, a intenção de levar à compreensão diversa àquela da realidade. Né? Então, a fake news ela tem esse vínculo e essa disparidade, né? Essa diferenciação entre a realidade, o fato, e vem a questão da especulação, do falso, né? Daquilo que não é tido como verdade. E aí, em consequência dessas 3 características, se tem o objetivo final da própria fake news, que é a desinformação. Então, a tradução e a conceituação da fake news, ela está justamente, ela tem um cordão umbilical. Professor, claro, só um minutinho. Claro. Pessoal, vamos concentrar aqui. Horas acadêmicas. Vamos lá? Eu tentei fazer aqui pelo Google Forms, apanhei e não consegui. Então, encaminhem o nome completo e matrícula pelo chat, que eu vou encaminhar para o setor, tá? Dúvidas quanto às horas acadêmicas, lavação de roupa suja, é lá no setor de horas acadêmicas. Vamos focar aqui na palestrinha, na palestrinha, não, perdão, professor, no nosso seminário, na nossa palestra, no nosso bate-papo, tá bom? Eu e Luciana, a gente cuida da parte acadêmica do curso, tá bom? Vou repassar a Karina o problema aí da questão das horas acadêmicas, mas vamos focar aqui, vamos voltar aqui para o nosso tema, para a nossa palestra. Podem encaminhar o nome completo e matrícula pelo chat. E, professor, desculpa te interromper, apanhei aqui do Google Forms, tá? Dei uma pequena apanhada aqui, pensei que era fácil, rapidinho aqui, não consegui não, minha ignorância não me permitiu. Só aproveitando já que eu te interrompi, eu achei muito interessante o momento que você fala dessa questão do dolo, né? Sim. Como é que a gente demonstra? A gente vê tantos processos, muitas páginas falsas, né, são criadas automaticamente.
as investigações, elas já estão, a polícia, por assim dizer, ela já está preparada para esse tipo de... A estrutura, né? Elas conseguem, sim, fazer a investigação, porque eu sei que as delegacias de crimes cibernéticos, elas são muito pequenas, e só nas capitais. Sim, é uma questão muito relevante essa que você traz, Carol, que é justamente isso. A falta de estrutura para que o corpo técnico de investigação consiga trazer esses elementos que eu trago agora. Né? Então, nós temos uma conceituação da doutrina, mas que a gente tem uma dificuldade estrutural, né, do instrumento investigador, para que ele consiga fazer com que evidencie mesmo esse caráter de dolo, né, de justamente essa intenção de enganar, de falsear mesmo, de induzir ao erro. Né? É claro que essa estrutura que a gente tem, principalmente na Polícia Civil, né, que é o órgão de inteligência que tem um poder, né, de investigação um pouco superior, né, das nossas polícias, nós temos uma crítica muito, muito forte e contundente nesse quesito, que a polícia ela não dá conta de fazer as investigações com o devido primor para crimes cibernéticos. Agora me vem uma onda de fake news que não tem estrutura, não tem profissionais, não tem equipamentos para que consiga fazer essa investigação a contento e que ajude a fazer com que essas pessoas que praticam esses atos com o intuito de desinformar e de induzir ao erro consigam ser punidas. Né? É claro que, dentro da seara eleitoral, nós temos vários esforços, principalmente do nosso presidente do Tribunal Superior Eleitoral, no seguinte sentido, foram feitas diversas parcerias com Google, Facebook, Twitter, para que, através daqueles mecanismos de filtragem que eles têm nas publicações, a gente consiga fazer determinadas fiscalizações em determinadas postagens, né? Através de determinados termos que são utilizados dentro dos textos publicados, né? Das postagens, né? Então, determinadas palavras vão ser censuradas, vão ser marcadas como fake news, né? Notícias falsas, né? Então, determinados mecanismos, né, já estão sendo construídos juntos com esses parceiros que foram firmados pelo Tribunal Superior Eleitoral. E isso é muito específico das eleições, né? Mas e depois das eleições? Como que a gente fica? Né? Porque não é só no cenário eleitoral que a gente tem uma disseminação de fake news. E aí a gente viu uma disseminação muito forte com relação à pandemia, né? Situações de saúde pública, né? E aí vem aquela questão, os crimes do Código Penal que versam sobre crimes contra a saúde pública vão ser aplicados também na seara digital? É preciso fazer um amoldamento, né, mais específico para quem dissemina fake news, né, sobre determinados assuntos de saúde pública, né, conduzindo ao leitor e ao espectador ao erro, como, por exemplo, o uso de determinados medicamentos para o tratamento do coronavírus em específico, sem a devida comprovação técnica, né, do órgão responsável. Então, são questões que têm que ser levantadas, né, e até que medida a estrutura, né, que nós temos comporta fazer esse tipo de investigação. É uma questão muito pertinente que você traz, Carol, né? Porque é preciso evidenciar esse dolo. Mas, muitas das vezes, essa caracterização da fake news, dentro desse cenário eleitoral, em principal, ela é justamente constatada com o lastro de quem produz aquela fake news, né? Justamente fazendo a investigação de quem faz, o caminho reverso de quem faz os compartilhamentos até chegar em quem produziu aquele tipo de informação e descobrir qual é a vinculação daquela pessoa com aquele determinado tema que está sendo disseminado. Por exemplo,
alguém que cria uma notícia falsa para mal falar determinado candidato. Uhum. Se descobre um vínculo dessa pessoa com com outro candidato, oponente, aquele que, né, é mal falado naquela notícia, né, descobre-se o intuito da pessoa, que é justamente criar e desestabilizar a estrutura e a moral daquela pessoa que é atingida por aquela fake news. Então, é justamente fazer o caminho reverso da notícia que ajuda a descobrir esse dolo mesmo. Trazer a vinculação da notícia com aquela pessoa, né, o cenário com o qual aquela pessoa lida para que ela consiga disseminar aquela informação. E falando ainda sobre essa estrutura que o TSE, né, o Tribunal Superior Eleitoral, trouxe para poder tratar, né, sobre as fake news, em específico para as eleições de 2020, o TSE ele criou uma página em específico no seu site, que se chama Fato ou Boato, que é uma rede de colaboração entre estruturas jornalísticas de confiabilidade nacional, né, que trazem informações a tempo e a contento, de maneira mais clara, em que transparecem a confiabilidade, né, de órgãos tão tradicionais, né, ao longo de tantos anos na esfera democrática. Né. Foi criado também um programa de enfrentamento à desinformação, que foi organizado em 6 eixos temáticos. Um deles tratava sobre a organização interna, a alfabetização midiática e informacional, a contenção à desinformação, identificação e checagem da desinformação, aperfeiçoamento do ordenamento jurídico e o aperfeiçoamento dos recursos tecnológicos, que é justamente isso que a gente está trazendo, né, esse questionamento que você traz. Justamente, como que a gente vai conseguir verificar, lastrear, rastrear essa informação para que a gente consiga punir determinadas pessoas, né, determinados disseminadores de fake news. E aí vem um ponto muito importante, principalmente na seara eleitoral, que são justamente os mecanismos legais que foram instituídos em 2019. Nós temos a Lei 13.834, de junho de 2019, 4 de junho, salvo melhor juízo, que ela tipifica o crime de denunciação caluniosa com a finalidade eleitoral. Né? Também ela traz na sua disposição expressamente sobre a hipótese de responsabilização daquele que divulga ou propaga por qualquer meio ou forma ato falsamente atribuído a alguém, mesmo ciente da inocência daquela pessoa. Né? Então, esse mecanismo ele é fantástico, né? Incorrendo na pena de reclusão de 2 a 8 anos e multa. Não é alternativa. Aplica-se a reclusão e também a multa, sendo esse novo regramento válido para as eleições de agora, as eleições municipais de 2020. Então, um mecanismo que dá um certo conforto para os candidatos em principal e que também gera um certo desconforto para aqueles que quiserem, né, como antigamente muito se fazia em pequenos jornaizinhos que eram distribuídos, principalmente em cidades de interior, jornaizinhos, né, vilipendiando a imagem de determinado candidato, né, soltava-se as bombas nos colégios eleitorais, jornaizinhos falando, não sei quem é casado, mas trai tal pessoa, né, malversando sobre a moral de determinados candidatos, né, ou até mesmo notícias, né, de crimes com o intuito único e exclusivamente de caráter eleitoral, né, atribuindo crimes para determinados candidatos, para também gerar, né, uma investigação sem o devido fundamento, né, legal e jurídico, sem embasamento técnico, totalmente voltado na malversação mesmo da moral
né, daquele candidato. Aqui teve jornalzinho que quase custou eleição. Aqui a gente Sim, aqui teve a sim. cassação, né? O prefeito aí, marcaram eleições suplementares. Quer ver, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. 4 dias das eleições, o TSE decide, volta, não tem eleição suplementar e vida que segue. Então, o jornalzinho tem muito efeito antes das eleições. Sim, sim. E é importante a gente trazer esse tipo de informação, que a gente constata mesmo que a fake news, ela não está presente só no meio digital, né? Sim, Ela está com uma presença muito forte no meio digital, mas ela ainda assim incide nos meios tradicionais de informação, isso é né? Que é muito a mídia importante impressa, que é lembrar. a... Isso. Sim. E o que é importante a gente trazer para esse nosso debate? É justamente que as eleições, né, e a propaganda eleitoral em si, que tem o caráter único e exclusivo de informar o eleitor, né? Muita gente fala assim, vou fazer propaganda para poder divulgar as minhas ideias, para poder me mostrar para a população. Não. O caráter da propaganda eleitoral é único e exclusivo para informar o eleitor, né? Você munir o eleitor de informação, independente de quem é a cara que está estampada, independente do número que está ali estampado, as informações que você traz para ele, mas o caráter único e exclusivo da propaganda eleitoral é informar o eleitor. E quando você se utiliza da fake news, que o caráter exclusivo dela é a desinformação, você comete crime eleitoral, propaganda eleitoral irregular, né? Porque justamente a propaganda eleitoral é para informar o eleitor, né? Então, essa questão de que o meio digital é o único meio em que se circula as fake news é conversa para boi dormir, né? Porque justamente há outros meios de se fazer disseminar essas informações. E trazendo um pouquinho essa característica das nossas eleições municipais totalmente atípicas, nós vamos ter uma presença muito massiva, né, de propaganda eleitoral nos meios digitais. E por isso dessa precaução e dessa cautela, desse cuidado da justiça eleitoral com a disseminação de notícias nesses meios digitais. Porque é muito comum nos grupos de família, nos grupos de igreja, nos grupos de política, você acreditar nas informações que chegam até você através desses grupos. É aquela questão que eu trouxe no início, homofilia. Você vai, né, principalmente em grupo de família, se você postou, pode ter certeza, sua tiazinha de 60 anos, ela vai acreditar. E ela vai disseminar aquilo. Mas por uma base, uma relação de confiança. Independentemente, né, do conteúdo, ela vai acreditar naquilo. Por quê? Ela vai dar crédito a qualquer informação em prol e única e exclusivamente daquela confiança que ela tem na pessoa que está informando ela. Né? Então, por isso que é muito importante a gente ter sempre em mente, né, essas características das fake news, para que a gente consiga diagnosticar e a gente consiga retardar esse efeito das fake news. E como que a gente consegue retardar esse efeito de fake news? Justamente buscando a informação correta, através dos meios de comunicação oficial. Se dizem respeito às eleições, principalmente eleições municipais, primeira coisa que tem que se questionar, qual o veículo de comunicação mais confiável no meio municipal? É o jornal tal? Beleza. É a rádio tal? Beleza. É o blog de tal pessoa? Tranquilo. Porque a gente passa por um momento em que, no cenário digital, todo mundo pode fazer tudo. Né? Todo mundo pode ser jornalista, todo mundo pode ser coach, todo mundo pode ser administrador, todo mundo pode ser advogado, porque lá tem uma gama de informações muito grande e que muitas das vezes as pessoas acham que, porque li um artigo, eu sou expert naquilo. Mas não,
né? A gente precisa compreender e dar crédito para aquelas pessoas que se dedicam àquilo, né? Confiar, por exemplo, em jornalistas que têm aquele trato ético com a matéria que ele traz, com a informação que ele traz, né? Então, trazer esse tipo de confiança, né, profissional para dentro dessas informações, para esse diagnóstico mesmo, e a gente tentar retardar esse efeito, né, da disseminação, da desinformação. Lembrando que a informação, quanto mais verídica, quanto mais vinculada ao fato, né, geralmente a gente costuma usar um verbete: contra fatos não há argumentos, e é realmente isso. Contra o fato, aquilo que é realidade, não há argumentos. Se aconteceu, aconteceu. Interpretações diferentes daquilo pode ser considerada, sim, como fake news. É claro que a gente tem que ter um certo cuidado para que a opinião não seja considerada também, em tese, fake news e que seja objeto de censura. Né? Lembrando que a gente tem que fazer imperar, nós vivemos em um Estado democrático de direito, e, por natureza, o Estado democrático de direito é um Estado garantista, né, de garantia de direitos, e a gente não pode fazer uma tradução de algo que é ruim para a construção da sociedade como um todo, em algo que possa ser interpretado e pode ser utilizado como objeto de uma futura e uma possível censura, né? É isso, eu acho que não vou me alongar muito não, mas eu gostaria mesmo de ouvir, né, todo mundo que está aqui presente, né, que quiser interagir junto conosco, né, fazer mesmo um bate-papo. Então, eu vou começar, pode? Beleza. Professor, na sua opinião, como que você estava falando nesse finalzinho agora, essa questão que a gente tem que separar opinião de fake news. E a gente vai, pelo dolo, pela mentira, né? Como que a gente consegue fazer essa separação? Ela é subjetiva? Como é que é? Olha, na verdade é o seguinte, com relação à informação, a notícia como um todo, é importante evidenciar que as fake news, as notícias falsas, ela tem esse caráter jornalístico. Uhum. E especificamente jornalístico. Então, geralmente, o fato jornalístico, a notícia jornalística, aliás, se difere da opinião. Ela está vinculada, isso, ela está vinculada a um fato. A notícia, por si só, ela vai noticiar um fato. Então, contra fato não há argumento. Agora, se a pessoa quer fazer um juízo de valor, né, ou trazer a sua opinião com relação ao acontecido, à notícia, ela pode fazer, claro, mas desde que seja preservado o fato, que é a origem da notícia. Então, veja, nós temos o fato como objeto, nós temos a notícia como meio de trazer esse objeto para o receptor da informação, e esse objeto ele não muda. Há outras formas de noticiar esse objeto? Sim, mas o objeto não muda. Por exemplo, aconteceu um acidente na BR-040. Colidiram uma van e uma Hilux. Esse é o fato. Contra esse fato não há argumento. O fato está lá. Uhum. Né? Então, esse é o objeto. Como que pode ser noticiado? Pode ser noticiado de diversas maneiras. Por exemplo, uma perua uma Kombi em alta velocidade, né? Uma van em alta velocidade colidiu com uma Hilux na BR-040. Outra forma de noticiar o fato, que continua o mesmo fato, a colisão, e o objeto. A Hilux estava em alta velocidade quando veio uma van e colidiu de frente. Outra forma, outra perspectiva de se ver o mesmo fato. Né? O sol é amarelo. Contra fato. Né? Claro que o sol é amarelo, vai ter outros argumentos, porque vem questão de química e a gente não pode avançar muito nessa seara, porque senão a gente complica. Mas o fato em si, ele não abre questionamento, mas há outras perspectivas de se visualizar o mesmo fato, mas que o fato não muda. Entendi, muito bem. Dá boa noite aqui para a professora Luciana Nogueira, nossa coordenadora adjunta. Boa noite, Lu.
E o impacto da fake news para essas eleições municipais? Porque nós tivemos, eu acho que o tchan foi nas eleições presidenciais, mas eu acho que o boom vai ser nessas municipais, né? Porque a propaganda, a publicidade, ela vem aí nas mídias digitais, mas também nas impressas, nos nossos jornalzinhos, nos jornaizinhos de cada dia aqui dos nossos municípios. Sim. Uhum. Olha, a gente está, nós estudiosos do direito eleitoral, a gente está com uma perspectiva muito boa. Em que sentido? A gente sabe que vai ter um impacto muito grande, porque, veja bem, nós estamos falando de eleições municipais. Só Minas Gerais tem 853. O que seria equivalente a uma eleição federal. Né? Só a exemplo, no município de Curvelo, eu tenho uma campanha que eu tenho 110 candidatos a vereador. Né? Uma única campanha. Né? Então, é importante, e por que a gente tem essa perspectiva? Por causa dos instrumentos e dos mecanismos que o TSE se vinculou para poder trazer essa resposta não imediata, mas com uma certa presteza perante aquilo que foi feito em 2018. Né? Então, a gente tem uma perspectiva boa de que possa vir um cenário não tão caótico como aquilo que a gente esperava. Né? Porque, realmente, quando chegou finalzinho de 2019, a gente pensou, vai ser um caos. Não vai dar para acontecer eleição municipal. Né? Depois veio pandemia. A gente ficou pensando, como que vai ficar isso tudo? Né? A gente tem um cenário em que o Tribunal Superior Eleitoral teve que atrasar o calendário eleitoral em 42 dias, né, e que não preveu, né, determinados prazos, né, que a gente ainda ficou meio assim, como que vai ser, como que vai acontecer, e que ainda está muito inseguro. Sim, e tem estado proibindo carreata, proibindo que o candidato vá à rua, né? Parece no Rio Grande do Sul, está um pouco assim. Então vai ter um certo desequilíbrio também nessas eleições. É uma eleição muito atípica. Sim, não vamos muito longe, não. Em Minas, nós já temos 2 cidades que pessoal do Ministério Público noticiou na Justiça Eleitoral, né, entrou com uma representação para que fosse proibido todos os atos de campanha que envolvesse o número X, né, um número maior de pessoas. Mas veja bem, a Emenda Constitucional 107, no artigo 1º, parágrafo 6º, ela é muito clara. A Justiça Eleitoral será competente para poder suspender os atos de propaganda eleitoral com decisão fundamentada em parecer de autoridade estadual ou nacional. Isso é muito perigoso, porque essas notícias de proibição dos atos de propaganda eleitoral, aqui no norte de Minas mesmo, foram através de liminar. Não há falar em proibição através de liminar quando a própria emenda à Constituição, texto constitucional, exige parecer de autoridade estadual ou nacional em saúde pública. Não há falar liminar nesse caso. É preciso que se apresente, né? É preciso que se apresente. É claro que alguns vão falar assim, mas é evidente o periculo in mora e o fumus boniuris. Há juristas que vão fazer essa interpretação, mas a emenda constitucional é muito clara. A decisão pela proibição, ela tem que ser dada pela Justiça Eleitoral, através de decisão fundamentada em parecer de autoridade estadual e nacional. Não vale nem parecer de autoridade municipal, porque isso vai variar muito de município em município, né? Principalmente em Minas Gerais, porque são várias as Minas Gerais, né? Nós temos realidades totalmente distintas, né, ao longo do estado, 853 municípios. Então,
A exemplo disso, nós temos o programa Minas Consciente, do governo do estado, que alguns municípios aplicaram, outros municípios não aplicaram, mas que não foi uma exigência do governo do estado, por justamente saber das realidades de cada município. Então, é preciso ter cautela, principalmente na decisão que culmina nessa proibição de propaganda eleitoral. Porque se for proibido comício, carreata, passeata, caminhada, o que sobra de campanha eleitoral? Não sobra nada. E, diferente de outros estados, nação, a internet no Brasil não é garantia fundamental. Não é direito fundamental. Exatamente. Né? Era uma outra colocação que eu ia fazer. Porque, né, a eleição vai ser decidida pelas mídias digitais. Sim, porque se a internet fosse um direito, né, uma garantia fundamental, como assim é, salvo melhor juiz na Alemanha, né, que lá nós temos uma presença muito forte das mídias nas eleições, se assim o fosse, estaria tranquilo. Mas hoje nós temos municípios, na realidade de Minas, nós temos municípios que não chegam à internet de qualidade para órgãos governamentais. E aí, órgãos governamentais, eu falo de prefeitura e Câmara de Vereadores, que são os poderes que gerem os municípios. Isso é preocupante, muito preocupante. Né? Então, é preciso ter essa condição e essa interpretação mais cautelosa ao se falar em proibição de atos de propaganda eleitoral. Veja bem, nós temos restrições até mesmo com as lives. Né? Eu tenho um município que a gente estava falando de live mício, é assim que chama? Das lives de showmício? Live mício. Sim. Então, nós temos restrições de juízes, né, em municípios mineiros, por exemplo, que no período de pré-campanha, né, o que precedeu o dia 26 de agosto, em que o juiz determinou que ninguém poderia fazer ato de pré-campanha eleitoral. Então é muito triste, porque o legislador nos dá um mecanismo, uma autorização, mas vem o judiciário, claro que dentro da sua competência constitucional, e nos dá essa limitação, né, para além daquilo que a própria lei nos dá. Né? A legislação brasileira é a mais restritiva do mundo no que diz respeito à propaganda eleitoral. Né? E ela só avança para mais restrições, né? Exigindo de cada candidato, de cada ator da política, né, da propaganda eleitoral, outros mecanismos que saem pela tangente daquilo que é versado pela legislação eleitoral, caindo no risco de ser barrado pelo judiciário. E se, em regra, no Estado de Direito, há primazia do princípio da legalidade, esse princípio ele também tem que imperar para a justiça eleitoral. Lucas, vocês vão ter muito trabalho esse ano. Muito. Muito trabalho. Nossa, sensacionais suas colocações, muito pertinentes. É uma eleição completamente atípica, vai ser decidida Sim. ali essa preocupação das abstenções, toda essa questão das alterações da legislação, né, a questão do financiamento, da própria publicidade. Então, tem muita coisa aí por vir, né? E eu queria aqui te agradecer imensamente pela disponibilidade de estar aqui conosco hoje, viu? Foi um bate-papo, uma palestra maravilhosa, tenho certeza que para mim, para todos os alunos. Pessoal, querem fazer perguntas? Fiquem à vontade, viu? Rafael está aqui falando que as colocações foram ótimas também. Alguém tem dúvida, quer encaminhar aí pelo chat ou quer fazer pergunta? Pode abrir o microfone, pode perguntar. Como o professor falou, que é um bate-papo que a gente está tendo. Né? A gente tentou trazer para vocês esses 2 dias o que esperar, né, sobre o ponto de vista não só legal, mas também sobre o ponto de vista da ciência política e do direito eleitoral, do que serão essas eleições, né? Tenho certeza que não será a mesma, o mundo é outro,
né? E as eleições também Sim. não poderiam ser diferentes, né? O impacto é muito grande, né? E Sim. o que eu mais vejo... Só Sim, fica à vontade. Pode falar. Só uma última ponderação com relação às eleições. A nossa legislação, ela caminhou para o seguinte sentido: o candidato gastar sola de sapato e saliva. Exatamente. Mas aí vem um cenário de pandemia Exatamente. em que não se pode mudar as regras, né, por uma previsão constitucional, não há falar em alteração da união das eleições, das nacionais com as municipais, mas também não há falar em alteração da legislação a ser aplicada esse ano pelo princípio da anualidade, né? Então, o princípio da anualidade é o seguinte: as regras das eleições devem ser implementadas um ano antes do pleito. Então, a gente fica, né, meio sem chão, meio sem norte, né? Nós temos uma legislação que caminha para uma presença mais forte do candidato no meio social e que agora ele não pode mais estar nesse meio social. É uma linha muito tênue mesmo. A professora Luciana, ela está perguntando qual que é o procedimento para realizar denúncia de fake news. Como que a gente denuncia? Hoje nós temos o aplicativo Pardal, da Justiça Eleitoral, que pode ser feito para propaganda eleitoral irregular, né, como também para as fake news, e também a própria plataforma do Ministério Público, que é até um pouco mais eficiente do que o próprio Pardal, né? Então, nós temos esses canais. Outras possibilidades são as próprias plataformas de Facebook, Instagram, Twitter, que é disponibilizado um mecanismo para se fazer a denúncia. Eu acho que tem um mecanismo específico para denunciar as fake news. E como identificar a fake news na propaganda eleitoral? A propaganda eleitoral em si, no meio digital, ela tem que ser identificada. Então, ela vai sempre ter o título propaganda eleitoral e o nome do candidato, que é o nome de CNPJ que ele recebe para poder fazer sua campanha. Então, foi verificado esse título, propaganda eleitoral, e foi verificado também que é uma notícia, né, falsa, né, justamente com aquelas características de narrativa jornalística, falsidade total ou parcial, e a intenção de enganar, né, é preciso se fazer essa denúncia, principalmente para o Ministério Público, para que seja feita a devida representação eleitoral, para que aquele candidato e aquele beneficiado, e não só quem está fazendo, mas quem é beneficiado com aquela propaganda. Uhum. Isso é importante, porque tem municípios que nós vamos ter 2 candidatos, aí sai uma notícia falsa malversando o outro. Quem está sendo beneficiado? O outro candidato. Então, ele tem que ser chamado no polo, né, para poder também responder como beneficiado daquela publicação. Entendi. Professor, muito, muito obrigada, viu, pelas suas colocações, pelas suas considerações. Os alunos estão agradecendo aqui também, parabenizando. Queria te agradecer e te desejar uma ótima noite, um feliz Dia dos Professores amanhã, né, para todos nós, professora Luciana, professor Lucas. Uma boa noite para os nossos alunos, um bom descanso, aproveitem esse recesso aí depois de uma semana pesada de provas, de atividades, descansem, façam suas leituras, né? Estudar também é descansar. É isso mesmo. Né? Carol, muito obrigado. Eu que agradeço. Pelo convite mais uma vez. Foi um prazer mesmo. Agradeço imensamente as pessoas que permaneceram aqui junto conosco, né? Apesar dos pesares, né? Da correria de semana de provas, encerramento de semestre, né? Então, a gente sabe dessa luta, que a gente também já foi aluno como todos vocês. Então, obrigado mesmo pelo empenho de cada um de vocês que está até agora aqui junto conosco e pôde desfrutar dessa falação minha aqui. Falação, né? É aprendizado. Os alunos estão agradecendo imensamente, todo mundo dando boa noite, parabenizando pela palestra, desejando feliz Dia dos Professores para todos nós. Obrigada. Obrigado. Obrigada a todos os alunos, viu? E as portas estão abertas, viu, Lucas? Quando a gente voltar, Obrigado. Se Deus quiser, aí todo mundo voltar aí ao convívio social, quero que você venha aqui ao Unifem, tá? Para a gente poder dialogar mais sobre esse tema que é tão importante. Estava falando com os meninos
que desse seminário vai nascer aí a nossa optativa de direito eleitoral, né? Eu acho que é muito que ótimo. importante, muito válido. Eu acho que vai ser muito bacana, Sim. vai ser legal para todo mundo. É isso. Obrigado mesmo, viu, Carol? Muito obrigada, viu? Boa noite, fica com Deus, pessoal. Boa noite para todo mundo. Fiquem com Tchau, Deus tchau, e pessoal. um ótimo feriado, um ótimo recesso para todo mundo, viu? Um grande abraço. Tchau, Lucas. Tchau, tchau.